Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, que é um podcast oferecido pela Strong Security Brasil. Como sempre, os recadinhos iniciais, lembre-se de compartilhar com os amigos para que esse projeto continue tendo relevância para a comunidade. Assine nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Nosso podcast tem aqui hoje o prazer de estar recebendo conosco a Malu. A Malu, a gente nos conheceu agora recentemente, né? A gente acabou combinando esse podcast, a gente agradece muito a sua vinda aqui. Malu, nosso podcast tem um viés de a gente trazer para os nossos seguidores, né, um pouco da história de cada um. Então as pessoas têm curiosidade de saber como a Malu chegou a estar sentada aqui nesse podcast para falar sobre segurança de informação, sobre tudo que a gente vai falar aqui, principalmente sobre carreira, né, sobre a entrada na carreira de segurança da informação. Então conta um pouco onde você nasceu, onde você se formou, o que você fez, qual foi a sua trajetória para chegar até aqui na área de segurança da informação e nesse podcast. Bom, primeiro queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Queria saber se tem tempo, porque a história é longa, viu? Tem tempo, sim. E, bom, eu sou carioca, né? Não carioca da gema, né? O pessoal tem como fluminense, né? Porque eu não nasci no Rio de Janeiro em si, né? Foi em Niterói, as redondezas ali. E vim de uma família muito incrível, um pai e uma mãe maravilhosos, assim, que sempre colocaram a educação acima de tudo e sempre nos transformaram em pessoas pensantes, em seres que podiam decidir por si. Tenho 2 irmãos, sou a única menina aí, numa família de 5. Não é caçula, não? Não, sou a do meio. A do meio, tá. Às vezes a mais esquecida, né? Porque tenho o mais velho. Eu sou do meio, então a eu sei gente o que sabe, você tá né? falando. A síndrome do meio, né? Bem comum. E vou ter que passar um pouco da minha vida pessoal para entender o porquê que eu cheguei na área de segurança, porque tem muito a ver. Não, mas é legal falar, porque tem muita gente que às vezes gosta, né? Uma curiosidade, né? Faz sentido. Não, e às vezes as pessoas estão na mesma situação que você. Eu sei a sua história porque eu tô falando que é legal. E eu nasci com uma cardiopatia, um probleminha no coração, que logo foi resolvido, mas fui criada ali numa bolha, né? Meus pais vieram de uma situação bem complicada na família. Eu tinha uma irmã mais velha, que era gêmea do meu irmão mais velho, mas acabou indo embora devido a um acidente de carro. Um cara bêbado passou no carro dos meus pais e levou ela bem pequenininha. Então, quando eu nasci, né, em volta dessa bolha, né, super protegida, ainda nasci com uma questão grave no coração, que foi tratada, a gente achava até então, mas por volta dos 9, 10 anos eu comecei a ter desmaios. Então, eu conversava aqui com você e do nada eu caía. E aí, até descobrir, foram sair quase uns 10 anos de diagnósticos errados, tentativas e erros. A minha mãe é funcionária pública federal, então ela é da saúde, é do Ministério da Saúde, então ela sempre dentro de hospitais, os melhores médicos, mas foi difícil diagnosticar. Eu cheguei a uma época de desmaiar mais de 10 vezes por dia. Então, a gente não tinha muita qualidade de vida. E os meus pais tentavam transformar isso no mais confortável possível para mim. Minha mãe é muito brincalhona, não à toa que eles me apelidaram de disjuntor, não era pequenininha, porque do nada eu desarmava, brincava, sempre trazendo um pouco do humor para tirar um pouco a dor, né? Que eu acho que os pais tentam fazer isso. E eu fui crescendo e eu sempre tive o sonho de ser médica. Meu sonho, assim, desde pequenininha, quando falava que você quer ser, quando crescer, eu quero ser médica. Depois de alguns anos, né, na terapia, acho que eu entendi porque eu estava tanto naquele meio e eu talvez queria me curar. Talvez não fosse medicina por si, né? Talvez eu só queria acabar com aquelas idas desnecessárias aos médicos, né? Tentando Quero achar... me bastar, né? Quero tentar resolver, né? Porque você olha e fala, nossa, eu tive várias internações, dificuldades, assim, meus pais já passaram uma peleja comigo. Então, você fica naquela, nossa, de novo comigo? Será que ninguém vai encontrar o que eu tenho? E eu sempre fui muito estudiosa, né? Por um lado, né, de ficar em casa sempre tinha que ter o outro lado, né? Então não podia sair muito, mas ficava bastante em casa, estudava muito. Cheguei a conseguir ter nota para passar para medicina, mas desmaiando 15 vezes ao dia, como é que você morava, né? A gente morava no interior do Rio, como que eu ia me mudar para a cidade, né, do Rio de Janeiro, morar sozinha, pegar metrô, trem? Era uma coisa inviável para uma menina de 17 anos que desmaiava 10 vezes no dia. E o meu irmão mais velho, a gente morava em Nova Friburgo, uma região serrana do estado do Rio, e tem uma faculdade federal lá que é o Cefet.
e Centro Federal de Tecnologia, ele fazia física lá. E aí eu queria muito ser caloura, eu queria, sabe, passar pelo trote. Eu via todos os meus amigos do terceiro ano na faculdade, vivendo aquilo, e eu não vivendo aquilo não por uma escolha minha, né, por eu não ter sido capaz de passar ou algo do tipo. E aí meus pais, tentando me acalentar, falou, vai lá, que com seu irmão, se você passar mal, ele vai te acudir, vai resolver e tá tudo certo. Eu encontrei sistemas da informação e falei, olha, acho que deve ser algo relacionado à comunicação. Nem me passava o que era tecnologia da informação naquela época, né? Acho que um ponto importante de lembrar, como eu cresci no interior, você só aprende que das profissões da vida é ser engenheiro, médico, advogado, arquiteto, não tem outras, né? Tecnologia não era uma profissão a ser seguida naquela época para mim. E aí eu entrei em sistema da informação achando que eu ia fazer algo sobre comunicação e publicidade. Eu sempre fui faladeira pelos cotovelos, achei que fosse alguma coisa do tipo e caí de paraquedas, assim. Na primeira aula, eu lembro que o pessoal me zoou muito quando eu entrei na faculdade, que eu ouvi assim, vai ter uma palestra de Pinterest, do Pinterest. Eu falei, nossa, a gente estuda as redes sociais aqui. Quando eu cheguei lá, alguém tinha me falado errado, eu entendi errado, era a palestra de Pentest. Eu fiquei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não entendi nada. Mas ao meio tempo foi tão gratificante, eu fui aprendendo sobre tanta coisa e eu fui buscando na minha memória, né, coisas que eu sempre fui tão a par da tecnologia, né, meu pai, imagina, né, 2 meninos, né, o mundo do videogame sempre foi presente na minha vida. Meu pai é cinegrafista, então era o mundo de câmeras, de coisas em casa para desmontar e brincar. Sempre tive essa alma muito curiosa, um pai super nerd que me fez assistir Star Wars, Star Trek a vida inteira, então se acaba desenvolvendo esse outro lado nerd. E eu fui me descobrindo na tecnologia como profissão no meio da faculdade. Foi basicamente essa a minha história, a minha jornada até chegar aqui. Que legal, show, né? Você vê, o destino acabou te levando a estar aqui conosco, né? Bom, e aí como você entrou na área? O que você começou a fazer? Você se formou? Como segurança da informação entrou na tua vida? Cara, é uma história também legal, assim, né? No segundo semestre da faculdade, eu já me candidatei a uma vaga de trabalho. E aí você começa sempre, acho que na parte de suporte, né? O suporte técnico vive em toda pessoa que trabalha com tecnologia, que está na área da tecnologia. Em Rede Telecom, né? Uma empresa de internet da cidade. E nesse segundo semestre mesmo, eu descobri o RoadSec, que foi a comunidade que me abraçou de primeiro, o evento. Na época eles faziam o RoadSec Cidades ainda. Uhum. E aí teve, no estádio do Rio, eu montei uma caravana junto com a minha faculdade para ir para lá, achando que era só um evento de tecnologia. A gente precisava de horas complementares para se formar. Foi na época que a gente descobriu que a faculdade podia custear o ônibus para irmos. Então a gente montou uma caravana. E eu lembro que quando eu entrei lá, sim, foi um misto de sensações muito absurdo, mas o que mais me chamou a atenção lá foi ver uma mulher palestrando. Nossa, aquilo, eu falei, caramba, ela pode falar do que ela ama com uma paixão em cima de um palco e com pessoas dando atenção. Então, juntou aquilo que eu mais amo, que é tecnologia e comunicação. E nesse meio tempo me abriu portas, porque dentro da faculdade, né, não se falava ainda, isso foi 2017, né, 2018, não se falava muito sobre segurança da informação. Não era nenhuma matéria, não era nenhuma disciplina. A gente via por alto assim quando falava de redes, mas não entrava em segurança da informação, não tinha um tópico sobre isso. Então eu achava que eu ia ser programadora ou desenvolvedora pro resto da vida, assim, ou então mexia com hardware, né? Então não tinha muito esses outros caminhos e o RoadSec veio me apresentando, nossa, diversas outras vertentes da área da tecnologia que eu podia atuar, e segurança foi ali, assim, a minha paixão. Muito a parte das pessoas, né? Como que as pessoas eram importantes, como que elas são elos principais dentro disso. E aí, do RoadSec, eu me candidatei para ser Road, né? Que é do time de voluntários. Fui nos anos seguintes todos, no RoadSec Rio, no RoadSec São Paulo, e aí até que durante a pandemia, eles lançaram o RoadSec at Home, né, que era as transmissões ao vivo, e aí eu fui convidada para poder ser mestre de cerimônia, né, ser host do evento, e logo depois pude entrar para a empresa, né, entrei para a Flipside e fiquei aí como gerente de comunidade, que era trazer, né, um pouco da tradução da parte técnica para o conteúdo, né, para a criação de conteúdo. Eu fui líder dos voluntários, nossa, uma honra absurda, né? Depois de ser voluntária, poder voltar e virar líder deles e virar referência para algumas deles foi absurdo. E aí, por último, né, depois que eu passei esse tempo muito incrível dentro da Flipside, dentro do RoadSec, né, fazendo uma IDSEC e outros eventos, eu me entendi que eu queria governança, risco e compliance, né, me especializar nessa área. Terminei a faculdade e entrei no MBA, né, que estou ainda
incursando ele em gestão de segurança da informação, que eu entendi, né, que essa minha parte da comunicação talvez vá para o lado da liderança, que eu acho que é uma parte também muito boa para se lidar dentro da área. E entrei agora na parte de gestão de acessos, né? Entrei nessa minha nova jornada, tô recente de casa na Livelo, então entrei há pouco tempo aí, tô começando esse meu novo desafio na área de gestão de acessos. Que show, muito bom. Bom, acho que uma das coisas que a gente conversou, né, no nosso briefing aqui, foi exatamente esse seu início, né, na área de comunidades, né? Que é uma das coisas que a gente percebe que algumas pessoas tem revelado que tem sido uma porta de entrada interessante para quem quer ingressar na área de segurança ou qualquer área, né? De você encontrar pessoas que têm esse desafio de ter que entrar na área de segurança. Me conta um pouco como foi essa sua experiência na comunidade, o que ela te trouxe que foi assim tão benéfico para você do ponto de vista profissional e de de conquistar essa sua vaga lá na Flipside. Assim que eu voltei do RoadSec, a gente montou, né, tinha um evento lá na minha própria área, né, da minha própria região, que era o Open Labs, e aí ele estava meio esquecido, porque ele foi uma iniciativa diante da faculdade, a gente junto com mais 4 amigos reviveu ele, e a gente montou nossa própria comunidade lá dentro. E a gente criou essa questão dessa identificação, onde uma pessoa que entra na faculdade muito introspectiva, né, que não tem uma rede, encontra essa rede de apoio dentro da comunidade. E aí acho que é de vários fatores, né? Desde fatores pessoais, de como que eu posso fazer alguma coisa, né? Me entender como pessoa dentro da faculdade, porque acho que é um momento também de transição, né? Do adolescente para o adulto, né? Você vive muitos conflitos quando você entra na faculdade, das responsabilidades que chegam, então a gente virou uma comunidade disso, mas muito também de carreira, de entender, de trazer veteranos para ensinar a gente coisas novas, ou mostrar para eles as carreiras que eles já vieram, palestrantes de outras áreas vieram para conversar com a gente, então a gente montou esse senso de comunidade dentro daquilo que eu encontrava de nicho, que era a região serrana de Nova Friburgo. E depois, quando eu entendi dentro da Flipside, do RoadSec, a magnitude país, né? Como que era, porque montava, foi mais absurdo ainda, porque eu me... Desculpa te interromper, você já estava trabalhando comunidade dentro da faculdade. Isso, né? Muito numa questão mais voluntária, né? De fazer os eventos pequenos, quer dizer, isso né? já estava dentro de você. Dentro, sempre teve, né? Eu gosto de uma bagunça, possa se dizer, juntar um monte de gente numa mesma sala e poder conversar, poder trocar, acho que é muito genuína a troca entre as pessoas, né? Você sempre pode aprender alguma coisa com outra pessoa, né? Então isso sempre foi o que eu aprendi em casa, então a gente leva pra vida, né? Se a gente puder aplicar, melhor ainda. E aí eu lembro que quando eu me vi nessa mesma situação dentro do RoadSec, foi assim, nossa, eu tô vendo o mesmo que eu vivi lá atrás, mas uma magnitude muito maior e com um impacto muito maior nas pessoas, né? Porque assim como o RoadSec me trilhou uma carreira, ele fez isso para diversas outras pessoas, né? O RoadSec Cidades pegava uma pessoa do interior e trazia, né, para São Paulo para disputar, né, a final de um CTF, né? Trazia uma magnitude que essa pessoa talvez não pudesse ter continuando no interior, assim como foi comigo. Eu nunca talvez tivesse vindo para São Paulo, morar em São Paulo, se eu não tivesse sido descoberta lá, né, no interior da minha cidade, quando eu fui para a capital para esse evento, né, se eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, e eu brinco que o RoadSec me ajudou a me formar. Quantos fóruns a gente fazia dentro de grupos do Telegram, grupos do Facebook, onde eu não sabia uma questão e me ajudavam, me ensinavam. Tinha um problema dentro do trabalho, você podia abrir lá dentro, né? Sempre sendo uma rede segura de apoio para conversar e ter trocas genuínas uns com os outros. Então, a comunidade, ela se faz muito presente nesses momentos. Até também nos de celebração, né? Quantas vezes, quando um entrava conseguindo uma vaga, era comemoração de todos dentro do grupo. Então, a comunidade, ele te traz o senso de pertencimento. E eu acho que isso é muito importante dentro da nossa área, até no geral, né? Se sentir que pertence a alguma coisa, faz com que seja mais fácil lidar com os problemas que vêm. Legal, muito bom. E assim, você deve... não sei, hoje você faz parte de alguma comunidade? Você está fazendo parte de alguma comunidade? Participo um pouco de comunidade de mulheres na área da tecnologia, mas não ativamente, né? Como a minha saída foi recente, né? Ainda vivo parte dentro do RoadSec, continuo como voluntária, né? A gente diz que uma vez Road, sempre Road, né? Então ainda continuo ali ativamente. Tá. Tem hoje a ONCE? ONCE, sim, participo também da ONCE, né? Fiz recentemente alguns cursos delas, nossa, são incríveis. A gente trouxe aqui a André, Tomé, que é uma queridíssima nossa aqui, também
teve aqui. Eu sei que ela é muito ativa, né? Sim. Elas são A bastante... Eliane também, junto dela. Nossa, são mulheres incríveis. A Eva também. A Eva, sim. Sempre vejo aí nas comunidades. E assim, a pessoa que queira encontrar uma comunidade, por exemplo, como que ela faz hoje? Eu acho que ir atrás, eu acho que no LinkedIn é uma boa opção você procurar por lá, mas ir em eventos. Eu acho que as comunidades, elas se formam muito presentes dentro de onde estão todos, né? Então, às vezes, você vai num evento dentro nem precisa ser só de específico, né? Tem muitos eventos da tecnologia também aqui, mas de segurança, eventos menores, e você consegue ver e se identificar, né? E eu acho que isso é muito importante, você se identificar com aquela comunidade onde você está. Porque senão ela não faz muito sentido, né? Você precisa se identificar com ela. Então, acredito que ir a eventos é uma possibilidade muito forte disso. E tem até dentro de algumas empresas, né? Hoje eu vivo num cenário que existem comunidades dentro da própria empresa, né? Você consegue enxergar isso lá, comunidade de apoio, né? Separada por nichos, áreas de aprendizado, onde você pode estipular horas de trabalho para estudar sobre aquele determinado assunto. Vejo isso acontecendo em diversas empresas também. Você pode criar sua própria comunidade no seu nicho. E essas comunidades têm alguém que lidera ou são vários líderes? Me conta um pouco como... Normalmente tem líderes, né? Para poder não deixar, né? Porque às vezes, assim, uma pessoa vive um momento mais específico de vida e às vezes não consegue conciliar, né? Porque normalmente a comunidade ela é voluntária, né? Então você precisa de um trabalho para sustentar, tem momento que você precisa estudar mais, você precisa... Então não consegue dedicar 100% do tempo. Então são várias pessoas, né, que tem aquilo como intuito, né, como vontade de fazer acontecer e formam essas comunidades. Aí cria a rede de contatos, Isso. né, que é o que acaba gerando a possibilidade das pessoas poderem se candidatar a vagas. Você passa a conhecer pessoas, Exatamente. né? Que é uma das formas que a gente vê aí, por exemplo, as áreas de recursos humanos sempre fala, né? Procure a sua rede de contatos para você poder conseguir o seu trabalho, uma troca de trabalho. E é importantíssimo, né? Eu vejo, por exemplo, em grupos, né? Às vezes a comunidade a gente pode até falar, tem que ser específica, né? Tipo, de um lugar. Não, às vezes é um grupo do WhatsApp. Num grupo do WhatsApp você tem uma comunidade forte ali. Que é aquilo que está comum a todos, né? A gente tem um grupo de mulheres, a gente de segurança, e a gente está dentro de um grupo do WhatsApp. E eu poderia dizer que a gente é uma comunidade ali. Porque a gente manda vagas o tempo inteiro umas para as outras. Quando uma está com uma dificuldade, mandam certificações. Quando tem, sei lá, cursos gratuitos ou com desconto, uma compartilha com a outra, desconto para o evento, ganhou um ingresso a mais para um evento, compartilha. Então isso forma, né? Uma fortalece a outra dentro daquela comunidade. Isso é muito forte mesmo. Hoje dentro da tua condução da sua carreira, apareceu aí a Livelo, né? Como você falou, né? Na parte de controle. Foi dentro da comunidade ou não que você acabou conquistando assim? Acabou sendo através do meu companheiro. Ele viu essa vaga e falou, nossa, eu achei a sua cara aqui. E eu tava me testando assim, falei, nossa, que legal, vou tentar. E aí acabei vendo que fazia sentido um pouco para mim, porque dentro de onde eu estava, né, era muito difícil eu ser enxergada como profissional da segurança da informação, mesmo eu já tendo 5 anos aí de carreira, né, estudando e trabalhando com segurança da informação, mas eu não carregava o título de analista de segurança ou profissional da segurança, né? Então foi importante essa virada de chave para mim. E encontrar essa vaga na Livelo foi através dali. Mas acabou que, através da comunidade, eu conhecia já pessoas que trabalhavam comigo, que estão trabalhando comigo hoje, que já são do meu time. Então era importante, porque o meu onboarding ficou muito mais tranquilo, né? Porque eu já conhecia as pessoas que eu ia trabalhar, eu já conseguia me identificar com elas ali. Então foi bom a comunidade e me ajudou também a me preparar, sabe? Porque foi um passo novo, né, pra mim. Então eu lembro de procurar recorrer nesse grupo de meninas e falar, olha, estou começando nessa nova vaga. Eu lembro que elas me mandaram artigos infinitos, cursos, certificações que eu podia fazer para me apurar. Eu fiz um da Almonce, inclusive. Então a comunidade ajuda nesses pontos também. Que legal. Bom, falando não poderia deixar de tocar nesse tema, né, que é a mulher na área, primeiro, tecnologia, né, da informação. Sim. E segurança da informação. Como você vê isso? Como está isso hoje? Cara, eu gosto muito de palestrar, né? Então eu tenho uma palestra que eu falo só sobre isso, sobre mulheres na área da segurança da informação, na área da tecnologia. Tem uma imagem que é bem famosa e sempre roda por aí, que é aquela foto das meninas da USP, que na década de 70 nós éramos 70% do curso das mulheres, né? E eu lembro de isso me intrigar desde a faculdade. Eu queria ter feito a minha tese de dissertação
Ai, meu Deus, esqueci o nome. Quando você entrega? O TCC. TCC. O TCC sobre isso, mas você tinha que desenvolver algo, né? Na minha faculdade, muito técnica, pediu que eu desenvolvesse algo. Mas eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Porque eu achava estranho. Eu era a única menina numa turma de 60. E eu lembro de me... Hoje é uma das minhas grandes melhores amigas. Eu lembro que quando eu vi ela entrando na faculdade pela primeira vez, eu entrei em desespero. Eu falei, você precisa ser minha amiga. Eu tô sozinha aqui, eu não aguento mais isso. E eu ficava assim, caramba, eu tinha 2 professoras mulheres, mas que não representavam o todo e nem parte inteira da faculdade, eram professoras meio que emprestadas, só uma era programadora de fato, a outra era da área de engenharia e foi dar aula pra gente. Eu falava, como que na década de 70 nós éramos maioria, nós sempre fomos pioneiras na matemática e chegamos a um número onde não temos, né? Nós somos o maior número de desistentes, né? As mulheres desistem no meio dos cursos de tecnologia. Isso me intrigou bastante. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado aí. E aí a gente foi estudando, né, um pouco do que eu falo nessa minha palestra sobre o como a tecnologia, né, as mulheres elas eram nesse primeiro início muito porque o computador ele era atrelado ao secretariado, né? Então as mulheres, né, elas tinham essa domínio. Era a evolução da máquina de escrever, né? Exatamente. Além disso, também no início, né, as mulheres elas eram ditas como as calculadoras da NASA, né? A gente lembra muito disso. E também elas eram responsáveis por ter mãos delicadas para mover os condutores dentro dos grandes computadores, né, os físicos, as máquinas. Então as mulheres elas estavam nesse meio por este motivo. E eu acredito muito, né, na teoria de que quando a tecnologia se tornou uma coisa com valor financeiro, né, o homem toma conta, né? E também muito quando ele migrou a tecnologia para o lado do videogame, né, do mundo aí mais da tecnologia muito voltada pro universo de diversão, né? Que poderia muito mais ser entretenimento, exatamente. O masculino, né? Quando ele vira um videogame, aí tem essa segregação, né? De que videogame é pra menino, não é pra menina. As mulheres começam a ser tiradas dessa cena, né? A gente não saiu delas, né? Nós fomos retiradas desse vínculo, né? As propagandas não eram mais pra gente, as cores não eram mais tão atrativas pelo daquilo que a gente acredita que são cores para mulheres e para as meninas. Então nós fomos retiradas, né? Dentro desse contexto. E isso me levou a falar, nossa, olha o quanto que coisas tão pequenas, né, que se a gente vai para analisar, impactaram no nosso futuro. Quantas novas mulheres não poderiam estar à frente de grandes empresas, poderiam ser gerentes de segurança da informação, coordenadoras, até diretoras, se lá atrás esse movimento não tivesse sido feito, alguém, né? Tivesse percebido isso. E né? separado, né? E muito também pela questão financeira, né? A gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade que tem isso como peso, né? O lugar de mulher não é com muito dinheiro, né? Não pode ser uma profissão com muito rentável, né? Então, elas foram sendo retiradas. Não é à toa que a desigualdade salarial ainda pesa muito em alguns casos. Curioso isso. A leitura é bem, bem legal. Eu nunca tinha olhado por essa ótica da evolução do processo computacional fez com que a mulher se afastasse disso, né? E como você vê hoje? Como está hoje ali, por exemplo, dentro do teu convívio, das comunidades? Nossa, como está hoje? Eu acho que a gente está muito otimista. É um cenário onde a gente consegue, dentro das comunidades, ser um lugar seguro para mulheres estarem. Então, eu gosto muito de fazer lugares seguros, onde as mulheres se sintam seguras para estar. Acredito que isso tem se refletido nas universidades, né? A gente vê mais mulheres cada vez mais ingressando na área e vejo também como um contraponto de que a área do entretenimento e videogame virou contra, né? Agora muitas mulheres estão dentro da área dos games, né? E isso é importante para que despertem nelas essa área da tecnologia também, né? De saber como que monta um PC gamer, às vezes desperta uma área da tecnologia e essa mulher entra para a área da tecnologia, né? Entra para um curso de desenvolvimento de sistemas por causa daquele gatilho de um jogo que parece tão inofensivo, né, durante a infância e a adolescência. Então, virou um pouco o jogo para isso. Então, eu vejo que é um cenário muito mais otimista do que a gente estava, do que até o que eu estava há 5 anos atrás, quando eu estava na faculdade. Então, eu acho que é um cenário muito mais otimista e eu fico muito feliz, né? Hoje eu vejo times aí que tentam se equalizar, né? Ter 50% homens, 50% mulheres dentro dos times. Fico muito feliz com iniciativas de empresas de contratarem mulheres, né? De terem cadeiras reservadas para mulheres. Eu acredito que se a gente continuar nesse mesmo processo, talvez seja um cenário bem mais otimista do que é hoje. Não tenha dúvida. Dentro dentro das comunidades, as mulheres estão se fazendo presente? Ah, super.
Eu vejo cada vez mais mulheres palestrando, perdendo o medo de estar em frente aos palcos. Eu acho isso incrível, eu quero que sempre tenham mais, porque elas geram essa identificação, né? Eu acho que uma primeira mulher, quando perde esse medo de estar de frente do palco, ela vai lá e ela vê mais 5 meninas no meio das pessoas da plateia que geram identificação com ela e podem ser 5 meninas que vão estar palestrando daqui pra frente, né? Então eu acho que eu gosto sempre de incentivar, sempre que eu tenho uma amiga, uma colega que fala assim, eu gostaria tanto de falar, eu falo, vai palestra, porque você vai perder esse medo quando você estiver no centro do palco e você vai com certeza impactar a vida de outras meninas que estejam lá te assistindo. E com relação aos homens, você percebe que eles estão aceitando essa condição? Ou não? Existe uma resistência eu vejo que existe. Implícita aí. Ainda existe, né? A gente ainda vive com muitas piadinhas, né? Muitos momentos onde a gente é cortado, ou então eles literalmente repetem aquilo que a gente acabou de dizer com a mesma palavra, levam muito mais o mérito do que as mulheres, crescem de maneira mais rápida, né? Ainda acontece muito isso, mas eu acredito que a gente já vive um avanço. Hoje a gente ocupa uma cadeira onde a gente não ocupava lá. Então, acho que eu também gosto de comemorar as pequenas conquistas, mas nunca estar satisfeita, sabe? Eu acredito que ainda não estou satisfeita do jeito que tá. Acho que tem muita coisa para melhorar e acho que os homens eles não vão ter que aceitar. A gente vai chegar, entendeu? Eles não vão ter escolha, né? Eles não precisam aceitar. A gente tem que estar lá e a gente aos poucos vai se impondo porque é um lugar que também deveria ser nosso. Sabe que eu tenho um problema em ver essa dificuldade feminina, porque eu tenho 2 filhas, né? E eu as vejo sem nenhuma diferença entre homem e mulher. Se fosse um filho, para mim, eu não consigo ver. Inclusive, elas até brigam comigo, né? Pai, você não consegue enxergar que existe essa... Eu não consigo ver. A Strong tem mulheres lá, a gente praticamente não consegue ver a diferença, né? Assim, tipo... é uma mulher que está aqui ou é um homem. Para mim, não tem a menor diferença no dia a dia, né? Mas, segundo vocês... mulheres relatam sempre, vocês obviamente percebem isso, né? Eu gostaria de conseguir enxergar, eu sou um cara meio cego, eu não consigo ver, porque não está dentro de mim isso, isso né? que eu ia falar, às vezes você não consegue sentir, né? Porque às vezes são comentários tão singelos, às vezes, sei lá, vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu lembro de ouvir que eu entrei pro time para embelezar. Isso é um machismo tão intrínseco. Você acha que é um comentário inofensivo, mas você não pensa no quanto naquilo que transforma numa síndrome do impostor para aquela mulher, do tipo, caramba, eu não tô aqui porque eu sou capaz, porque eu estudei tanto e eu posso estar aqui, eu sou digna dessa vaga, você me contratou pela minha beleza, porque eu preciso embelezar o time. Não faz então, sentido. Às vezes são coisas tão pequenas, né, que às vezes parece banal, parece, é uma coisa... Piadinhas machistas. É tão intrínseco que acaba... Mas o problema é que não é uma vez ou outra, são constantes, né? E eles acabam levando, vão criando uma bolinha de neve, né? E com relação à idade, os homens mais novos comparado com os homens mais velhos, existe uma diferença ou é tudo igual? Porque tem uma geração mais jovem que parece que elas estão mais inclusiva, pelo menos é o que a gente espera, né? Eu não tive essa experiência para compartilhar, mas eu acredito que sim. Eu vejo muitos homens, eu vejo até pelo meu irmão mais novo, né? Acho que eu posso ter essa experiência. Vejo ele com uma cabeça muito mais madura, né? Do que os que já estão há bastante tempo no mercado de trabalho, porque eles também cresceram em ambientes um pouco mais diferentes, onde tinham mais mulheres, né? Então, acredito sim que talvez seja uma possível, nessa nova geração, venha talvez amenizar esses impactos. Muito bom. Meninas, olha aí, ó. Pra cima, né? É continuar, sabe? Quando vem um, fala que não é, chama num grupo das outras amigas e fala, olha, ele fez isso, isso e isso. Acho que é muito importante quando não sentir se sentir desconfortável com alguma situação, reportar para o RH, reportar para o gestor direto, para quem você se sentir confiante disso, né? Se não tiver abertura dentro do lugar que você está, procure uma comunidade que vai te guiar, vai te ajudar, pelo menos vai te tirar daquele lugar onde você não se sente confortável e se impor, né? Tipo, ouvir aquele comentário e falar, não, eu não tô aqui para embelezar o time. Você me contratou porque eu sou boa o suficiente para estar aqui. Na hora que você impõe, você impede que ele repita esse comportamento, né? Porque é o que eu falo, às vezes é um machismo intrínseco, né? A pessoa nem percebe que está sendo machista. Às vezes é uma pessoa que falou só pelo cotidiano, cresceu no ambiente ouvindo isso. Às vezes ela até vício de linguagem, não teve a intenção de falar. Então, se você puder, né, se impor ali, não na intenção de corrigi-lo, porque você não é mãe nem pai dele de ensiná-lo, mas sim para se impor, né? Para mostrar que não, você está ali por um outro motivo e que aquilo
que ele falou não foi legal, que ele não deve te repetir aquilo. É importante essa imposição das mulheres. Muito legal. Já falamos sobre o seu ingresso na área de segurança da informação e agora vamos falar um pouco sobre, óbvio que você não precisa falar nada sobre o seu dia a dia no trabalho lá com a Livelo, a gente deixa você à vontade. A área de controle de acesso, como isso entrou na sua vida? O que você tem feito de legal nessa área? Porque assim, a gente tem aqui no programa também, nesse nosso podcast, a gente tenta quebrar um pouco o fetiche do hacker ético, sabe? Assim, a maioria das pessoas, entrar na área de segurança, quer fazer, hacker ético. Então, fala assim, Jesus, pessoal, tem muita coisa legal para se fazer em segurança da informação e que precisa de gente. Sim. Então, tem outras coisas. Então, assim, a minha pergunta está muito enviesada para esse caminho, sabe? Vamos mostrar para esse povo que tem mais coisa para se fazer na segurança, e bem importante, por sinal. Outras, muitas. E vou compartilhar com você que foi um medo meu. Assim que eu entrei para a área da segurança da informação e eu vi o lado do Red Team, eu falei, eu não tenho estrutura para ser uma pessoa como essa. Eu não quero ser uma hacker ética. Eu não tenho esse perfil, eu não me vi sendo aquela pessoa. Você não tem um fetiche para aquilo. Exatamente. Eu falei, nossa, é muito legal, é super interessante. Na hora que você aprende pela primeira vez, você fica, meu Deus, caraca, eu sou o dono do mundo, né? Sou a dona do mundo, você consegue se ver naquilo. Mas é muito mais uma sensação rápida do que se você consegue parar e analisar friamente se eu conseguiria ter aquele estilo de carreira, eu acredito que não. E eu lembro de olhar e falar, então não tem lugar para mim na área de segurança. E aí foi através dos eventos que eu descobri as outras áreas. Porque aí você tem vários eixos, né, de conteúdo, onde você vai descobrindo diversas outras temáticas, né, áreas que você nem sabia que existiam, que fazem parte. Quando você vê lá, né, tem todas as cores, né, não existe só o Red Team, né, tem azul, rosa, tem azul, laranja. tem o purple, tem de tudo. Então, assim, e isso também não é muito comunicado. Eu acho que na minha época não era tanto, né? Imagina, né? Se tecnologia não era comunicado, imagina a segurança, né? Não tinha esse viés. Mas eu acredito que para gerações que estão entrando agora, tendo segurança da informação como disciplina dentro das universidades, é mais fácil, né? A gente conseguir mostrar para os jovens que estão chegando agora essas outras vertentes que existem dentro da segurança da informação. Comigo foi na tentativa e erro, né? Foi olhando cada área, né? Eu passei por um processo de trainee, foi olhando dentro de cada área, entendendo mais ou menos o que eu gostaria e o que eu não gostaria, até me encontrar mesmo com GRC, né? Com o Governance Risk Compliance, que é o que eu gostaria de prosseguir, né? Acho que talvez isso pode mudar, né? Acho que a gente muda com o tempo, né? Mas acredito que é uma área que eu me sinto muito confortável, e dentro também da conscientização que está ali, que é uma das minhas maiores paixões. Acho que toda a parte da segurança da informação que envolve pessoas me brilha muito os olhos. Então, isso foi um dos gatilhos para eu entender aonde que eu poderia me aplicar em segurança, né? Eu lembro de desenhar um círculozinho com vários das minhas competências, do que eu gosto de fazer ou do que eu não gosto, e o que elas tinham a ver com cada área de segurança. E GRC foi uma delas, porque eu lembro muito de colocar que um dos meus pontos mais fortes e que eu gosto muito, que é a comunicação, é a clareza. Eu lembro também de ter me envolvido um pouco na área, talvez, de negócios, né? Que você fala com segurança e você precisa, né, conversar, né, com as áreas de negócio, que é super importante isso, porque senão você não consegue desenvolver um produto final sem falar com clareza sobre segurança. Então isso precisa, né, também tem esse viés de que as pessoas... Deixa eu só cair. Ai, tava caindo. Acham que precisam sempre falar o techniquez, e não é sempre assim, não é todo mundo que precisa saber de segurança de ponta a ponta, né? A gente quer que eles saibam um básico para entender o nosso lado, né? Mas não precisa conversar com essa pessoa na mesma linguagem, você consegue muito bem traduzir esse conteúdo para uma outra forma. E eu fui juntando. Eu acho que isso é uma estratégia muito interessante, né? Você mostrar os seus pontos fortes, desenhar ele num círculos e ir preenchendo com as principais competências das áreas e ver qual que você se assemelha mais. E foi através disso que eu encontrei, que eu decidi que eu queria governança e risco e compliance. Foi mais ou menos por aí. Que legal, que show. E assim, para quem também nos acompanha, a área de controle de acesso, qual é o trabalho que você realiza lá? Obviamente não precisa dar detalhes que a gente falou, né? Mas de uma forma, eu acho que bem geral, né? Do que é a área de gestão de acesso. As pessoas acreditam, eu acredito que ela é até subjulgada muito por isso, né? Eles acham que ela ainda é uma vertente dentro de tecnologia no geral, e não
não enxergam ela como dentro da área de segurança da informação. É um papel absurdo, né? Você controla as credenciais, você controla o acesso da pessoa, é muito mais do que ditamente conceder o acesso e revogar. É acompanhar, é monitorar os movimentos, é fazer a recertificação, é acompanhar o ciclo de vida daquela pessoa, né? Você precisa ter um contato muito efetivo com o RH quando uma pessoa entra, quando uma pessoa sai, entender se aquela pessoa tem aquele comportamento, né, de ter aquele mesmo tipo de acesso sempre, por que ela fez diferente, analisar se isso não é um risco, né? Então, as pessoas não entendem que o gestão de acesso não é só liberar a entrada e a saída, a catraca, não é. Resetar a senha, né? Não é um service desk, né? Não é lá onde você abre um chamado e você reseta a sua senha porque você esqueceu, reseta, sei lá, o seu token, o seu segundo fator de autenticação porque você deixou ele expirar. Então, as pessoas ainda não enxergam isso. Eu digo até pessoas da área da segurança da informação mesmo, porque não dão o devido valor que essa área deveria ter, né? Eu estando dentro agora eu consegui enxergar com outros olhos a importância, né? Você consegue, estudando também, você consegue entender, não é à toa que existem tantas ferramentas exclusivas para essa área, porque elas representam um traço muito importante dentro das instituições, né? E se a gente for comentar sobre a quantidade de ataques que as portas de entrada são as credenciais das pessoas, por que a gente não está dando mais atenção para isso, né? Então, as pessoas acham que é uma área chata, né? Engavetada, né? De pouca movimentação. Não, mas ela é muito movimentada, né? Se você for pensar também na quantidade de pessoas que entram e saem, daquilo que você tem que analisar, do comportamento das pessoas, eu acredito que é muito mais do que isso, né? A gente também fala de gestão de acesso quando a gente está criando portas, entre outras ferramentas, né? Então, é importante também ter certeza de que essas APIs, como elas estão, o controle delas, a gente também sabe que no Brasil ela só perde, né, das credenciais roubadas, também só perde para APIs abertas e não cuidadas, que criam lá e são esquecidas. Contas de serviço. Contas de serviço, contas de terceiros. Então, acho que é muito importante olhar. Cara, é absurdo. Eu fico, assim, até um pouco frustrada de não ver como que as pessoas não dão atenção para isso. Poucas certificações que existem 2 ou uma só, não me recordo aqui ao certo. Poucos cursos que falam sobre isso, né? Treinamentos, são pouquíssimos. Então, acho que é um assunto tão importante para dentro da nossa área. Literalmente, acho que o primeiro passo é a porta de entrada. Verdade. E acho que ele é subjugado mesmo. Então, subjugado que você percebe se você pegar sistemas legados, né? A gente vê que muitos sistemas não permitem a granularidade necessária para você fazer os acessos lá, o permissionamento das pessoas de forma adequada. Tem muito sistema que você vai lá e fala, mas como que eu implemento aqui um modelo de controlar o acesso dessas pessoas se o sistema é muito legado ou ele foi concebido de uma forma que não permite uma segregação de função. Exatamente. Ou tudo isso. E é o que eu falo, assim, não é um trabalho só de conceder e revogar acesso. A implementação da ferramenta passa pela gente. O último passo tem que ser a área da gestão de acesso. Quem vai gerenciar quais acessos dentro daquela ferramenta, né? Se vai dar para fazer um SSO, se vai ter alguma forma de controlar, né? Então, as pessoas não enxergam esse outro lado, também fazer a matriz de perfis, entender se aquele perfil daquela pessoa, ela tem aquele tipo de acesso, ela está escolhendo aquele, ele é conflitante para a vaga que ela tem, né? Não analisar isso com dados, né? Com uma forma tão analítica mesmo, né? Com esse olhar analítico, né? A gente vê também o RBAC, que é tão... Ele, assim, facilita tanto a vida ali, né? E eu acho que até um outro ponto que eu gostaria de comentar da importância da área de gestão de acesso é o onboarding do colaborador. Como que ele é importante para isso? Porque, assim, se você entra, às vezes uma pessoa fica 15, 20 dias esperando ter todos os acessos para começar a trabalhar. Então, assim, se é uma área estruturada com pessoas em que constrói o RBAC por função certinho de cada área, né? A pessoa já entra com todos os acessos, ela já consegue ser útil. Talvez isso evitasse, sei lá, até o turnover. A gente não sabe, né? É uma área que poderia ter esse olhar. É uma área que trabalha tão perto com o RH, trabalha tanto com as pessoas por ser esse service desk, né? Essa qualidade, né, do acesso, do atendimento para a pessoa, poderia ser que eu fico frustrada, né? Tão desvalorizada dentro da nossa área de segurança, e é uma área primordial, é um pilar. Tanto é que você percebe, né? Às vezes, de novo falando sobre sistemas legados, mas às vezes até mesmo na aquisição de um sistema novo,
a área de negócio não consulta envolve. a área de segurança e aí contrata um sistema que não permite fazer o controle de acesso de forma adequada, não interage com o AD para poder fazer uma sincronização de acesso. Às vezes é até mais simples, não tem o segundo fator de autenticação de forma legado na ferramenta. Você vai ter que integrar com a SSO, mas a ferramenta não tem suporte para isso. E aí você fala, já está contratado, já está pago, você faz o quê? Tem que botar para funcionar. E aí você cria... Viu, gente? É animado. A área de gestão de acesso é animada. Vira e mexe cai uns desafios assim, né? Deve cair bastante por aí. Então... Isso sem falar das exceções, né? Que também é algo que entra a exceção e depois quem sabe que entrou aquela exceção, como fazer essa gestão. Né? E eu acho que é importantíssima a documentação para isso, né? Uma área que trabalha muito com documentação. Acho que todas as áreas deveriam, né? Acho que documentação nunca é demais. Eu sou a pessoa... Eu tive um viés muito forte na minha faculdade de gestão de processos e de projetos. Nossa, então documentação é meu sobrenome. Eu tô numa reunião, eu tô do lado documentando tudo. E eu acho que é tão importante para a área de gestão de acesso, porque... Exatamente o que você falou, acabou de entrar a ferramenta, implementou, a pessoa foi promovida, ela não está mais naquela área. Como é que ela diz como é que ela fez aquilo e deixou essa ferramenta rodando, se não tiver uma documentação? Eu digo até para a experiência também do colaborador. Às vezes o título do tipo do acesso, sei lá, ele quer acesso de usuário ou então acesso nível 2. O que aquele nível 2 faz? Ele vai lá e abre o chamado como nível 2, mas ele não sabe o que é. Então, assim, precisa de uma documentação mais específica, mais clara, para ajudar o usuário no final. E eu acho que isso vem muito também de um ponto que eu acredito que é o profissional da segurança, principalmente, ele pensa muito como se fosse sempre um usuário de segurança. E ele não se dá o trabalho de pensar como a cabeça do usuário final. Às vezes, entender que é uma pessoa lá do financeiro, que não tem experiência nenhuma com segurança, nem imagina o que é o segundo fator de autenticação, nem sabe como ela deve guardar aquela senha. Então, acho que também vem muito disso. Conscientização tem que ser o must aí, né? Precisa. É o que eu falo, você vai lá, implementa um cofre de senhas e não ensina o usuário a utilizar. Utiliza mal. E tem outros detalhes também, que tem muita empresa, né? Não sei se você chegou a ver isso em algum local, mas que às vezes o sistema está na área de negócio, né? E um gestor da área de negócio é que está concedendo acesso. E aí essa pessoa também tem a menor noção do que está fazendo, né? Eu acredito, lembro de, como fiz muitos webinars, né, muitas palestras, eu lembro muito de ouvir casos do tipo, de que aconteceu a falha numa ferramenta que a gestão de acesso nem sabia que existia. A ferramenta funcionava debaixo dos panos a vida inteira e aí foi através dela que escalou o privilégio, uma ferramenta que acha que não vai fazer mal nenhum, que só vai trazer... E acho que é uma coisa também que a área de tecnologia, né, tem essa briga muito forte em negócio com segurança, né? Acha que sempre segurança quer impedir, quer travar. Não, a gente faz travas o nosso papel ali, óbvio que a gente remedia, mas a gente previne. E acho que é isso que eles não entendem, né? A gente não faz os barramentos por capricho ou por querer preciosismo, né? A gente, às vezes, coloca os pontos básicos daquela ferramenta. Se é uma ferramenta que não tem o segundo fator e não integra com SSO, como que essa ferramenta vai funcionar dentro da gente? Dentro do nosso ambiente, sabe? Então, às vezes, o negócio também precisa ter esse lado mais empático. E falta também segurança saber comunicar. Eu acho que a conscientização, ela peca muito porque, às vezes, vai muito pela teoria do medo, né? De assustar o usuário, assustar o colaborador. Olha, não, se você botar essa ferramenta aí, se escalar esse privilégio, acabou para a empresa, deu tudo errado. Você só assusta, né? E quando você assusta, você faz fazer escondido. Você não faz com que ele enxergue segurança como um parceiro amigo de, olha, eu tenho esse problema aqui e me ajuda a resolver. Muito legal. Eu costumo dizer, né, que é para o pessoal entender um pouco sobre o que a gente está falando aqui, né? Tem alguns princípios, né, que a própria LGPD nos impõe, né, que seria como funciona um permissionamento desse, né? Eu dou muito exemplo da enfermeira no hospital. Então, uma coisa é a enfermeira ter acesso às coisas que ela precisa fazer com os pacientes. Mas isso não quer dizer que ela tem que ter esse acesso para todos os pacientes. Ela precisa ter esse acesso para os pacientes ao qual ela está atendendo. E também não precisa ter acesso àquilo que os pacientes que já saíram da internação. Então, isso que é o controle de acesso. Veja como é complexo fazer isso, né? Então, você tem todos esses detalhes, né,
E pegando um gancho no que você falou e usando essa sua mesma referência, não significa que por ela ser enfermeira, ela manipular os remédios, que ela tem que ter acesso à farmácia para pegar os medicamentos. Por isso que tem um farmacêutico que lhe dá os remédios. Então, numa analogia muito boa, inclusive, obrigada. Acho que eu vou até roubar ela de você e usar para algumas ocasiões, porque faz muito sentido isso, né? Poxa, se ela manipula os remédios, por que ela não pode ir lá e pegar? Mas não, existe uma importância para saber quantos medicamentos vão ficar, quantos foram usados. Então... tudo isso. E tem muita fraude que acontece nisso. Eu peguei uma vez uma fraude num cliente que nos chamaram lá para poder fazer um assessment, que estava tendo roubo de carga. Então, eles não entendiam como a carga era roubada. Então, primeiro mudaram o caminhão, não tinha mais marca, né? Depois dividiram em cargas menores em caminhões pequenos, em carros particulares, até chegaram a fazer, e acontecia o roubo. Ele falou, não, é alguém de dentro que está passando informação. Então vamos averiguar o que acontece, né? E aí a gente olhando, né, em várias situações, tal, no fim a gente viu que tinha uma impressora lá na expedição que ficava imprimindo as notas fiscais para as pessoas fazerem a separação de mercadoria. E isso rodava lá, mão de todo mundo. O acesso a ela, né? Então, estavam preocupados com o sistema, mas o papel impresso ficava solto, e aí jogavam no lixo. E teve um outro episódio que foi uma empresa de engenharia que teve também um roubo de projeto, e o pessoal estava querendo fazer criptografia, fazer tudo isso. E eu lembro que eu estava sentado na recepção para ser atendido pelo um dos responsáveis da área de projeto. E aí eu vi o pessoal da engenharia saindo com os canudos, né? Saindo com os canudos, tal, e tudo, aquela movimentação. Aí tive a reunião, eu perguntei, me fala uma coisa, o que tem nesses canudos que o pessoal sai daqui, né? Tem os projetos. Tem os projetos. Falei, cara, você está preocupado com a área de TI, e os projetos saem aqui livremente. Tem um plotter ali que está com um monte de papel, que os projetos estão tudo lá. Aqui. Então, assim, o acesso, ele vai além do digital também, isso que eu quero dizer, né? Tem a questão também, às vezes, física, né? Exatamente. Cuidar dessa área física, dessas... O crachá de quem vai entrar. A gente fala muito de que, assim, as pessoas saem para almoçar e saem usando o crachá, né? Como isso é explicado para todos de uma forma singela, uma forma que não assuste, de que não seria legal fazer isso, era melhor talvez ele tirar do pescoço e botar no bolso. Sabe, é um processo de conscientização. E eu falo assim, quando pegam e falam, de fazer uma campanha de conscientização, e falam que vão tirar o mesa limpa, eu falo, é o pior erro. Porque através do mesa limpa você encontra cada coisa que talvez vai mudar o rumo ali, né? Vai evitar um problema futuro, uma fraude talvez para o futuro, ou uma situação mesmo, por um comportamento até pequeno, né? É, muito legal. Bom, estamos chegando no nosso final aqui do nosso podcast. Eu queria que você desse um recado aí tanto para as pessoas que estão procurando comunidade, as pessoas que estão olhando aí, tentando se achar nessa área de segurança. Acho que você é um exemplo muito legal. Eu fiz questão de trazer você aqui por causa disso, né? Você tem um ponto de referência de quem está lá perdido ainda na faculdade, escolheu o que vai fazer, um ponto de referência como você usou das suas habilidades de comunicação para poder chegar onde você chegou, está aí trilhando sua carreira, tenho certeza que será de sucesso. Vou estar aqui para ver e trazer você aqui em outras oportunidades para poder mostrar todo o seu sucesso. Tá livre para você passar um recadinho para a turma aí. Obrigada pela oportunidade. Acho que o importante é sempre ter pessoas assim como eu, né, que tenham trajetórias tão mais incríveis e conversando e compartilhando sobre elas. Eu acho que isso chega em outras pessoas. E eu espero que essa outra pessoa chegue a você, né? Seja você essa outra pessoa que esteja em casa, que não saiba mais ou menos para qual caminho ir, o que vai fazer. E para se encontrar, né? Eu acho que primeiro você tem que se conhecer melhor, ajudar ali. Quando você tiver certeza de si, você vai ter dentro da sua própria faculdade, dentro do seu próprio trabalho, você consegue encontrar outras pessoas que podem te ajudar. E essas pessoas, elas estão sempre dentro das comunidades. Eu enxergo muito potencial nas comunidades, né? São pessoas que estão ali puramente para ver o outro bem, para ver o outro conseguir algo, para mostrar o caminho para o outro, sabe? Eu cheguei em tal lugar e eu gostaria que outras pessoas também chegassem. Então, assim, por mais que o mundo seja tão ruim, a gente vê tantas coisas ruins, ainda existem muitas pessoas muito boas e que querem fazer a diferença. Então,
se apeguem nessas pessoas. Quando encontrar uma pessoa boa, num caminho tão legal, que tem uma trajetória tão legal, chegue nela para tentar saber algo. E eu tenho certeza de que se a pessoa que você encontrou e ela disse para você que ela não quer compartilhar conhecimento, você pode embora que talvez o conhecimento dela nem seja tão bom assim. Porque normalmente pessoas que têm conhecimento muito bons e muito ricos, elas sempre querem compartilhar. Porque eu acho que conhecimento compartilhado, que não é compartilhado não serve. Não né? serve, você precisa compartilhar. E eu acho que uma coisa muito interessante que me ajudou muito, que eu gosto de falar, é que normalmente quando você pega uma pessoa para se inspirar, muitas vezes você confunde onde você quer ser aquela pessoa e não se inspirar nela. Então, eu acredito que quando você tem essa mudança e você olha aquela pessoa e quando você se aproxima dela, não queira ser ela. Queira se inspirar e tirar as melhores características dela, pedir para ela conselhos e que ela te mostre os caminhos das pedras, porque são muito importantes, ajudam bastante na nossa vida, mas não queira ser ela, porque o seu indivíduo com certeza vai trazer uma versão muito melhorada daquilo, né? O seu toque faz muito. Então, acho que num primeiro momento, né, se encontre em si, veja quem você é mesmo, saiba, né, que você fez uma escolha boa para si, que aí você vai conseguir fazer outras escolhas boas. E saiba também que não é sempre só acerto, né? A gente quebra muito a cara por aí. Acho que eu tô longe de ter quebrado a cara o suficiente. Acho que eu vou quebrar muitas vezes as caras ainda. Eu sou muito nova, pouquíssimo tempo de mercado. Então, eu acredito que eu ainda vou fazer escolhas muito erradas. Mas o importante faça uma escolha errada. É importante, esse aprendizado vai acontecer, sabe? Não queira sempre fazer escolhas certas. Você nem vai saber, você só vai estar tentando escolher. E uma coisa que minha mãe sempre me ensinou e que me dá muita força é que, assim, você não erra de propósito. Você erra tentando acertar. Você errou, beleza, não repete. Aprende com aquele erro, cria um erro novo para fazer e você vai construindo a partir dali. E saiba, construa uma comunidade ou faça parte de uma que quando você quebrar a cara, você vai conseguir voltar. Você vai conseguir chegar para essa comunidade e falar, nossa, errei nisso aqui, não fiz um negócio muito bom, fiz uma escolha errada, fui para uma vaga errada que eu não gostaria. Você ter para onde voltar é um lugar seguro que faz você tentar e se arriscar mais. Que bom. Obrigado, Malu, pela sua presença aqui. Foi muito elucidadora. Acho que é bem legal isso. E aí fica um recado, né, para o pessoal que tem vontade de ajudar a mudar o mundo, que tem esse ímpeto. Tem muita gente que tem esse ímpeto. Use as comunidades para isso. Às vezes você está sozinho tentando fazer alguma coisa, né, ou está incomodado, achando que precisava fazer mais. Sim. Use as comunidades, né? Você vai encontrar um solo fértil para você poder ajudar pessoas, né, para poder contribuir com pessoas, né, para poder fazer com que o mundo fique mais fácil. Eu acho que a comunidade, no fim do dia, ele ajuda as pessoas a transformarem talvez um caminho duro que você percorreria sozinho, percorrer junto com pessoas, acho que fica mais fácil, né? Acho que você encontra pessoas que têm os mesmos tipos de inseguranças, os mesmos tipos de medos, né? As mesmas dúvidas, talvez. Tenham vivido as mesmas dificuldades até, né? Eu acho que isso é muito bom. É inspirador para mim, sinceramente é inspirador para mim. Eu não via dessa forma, né? A gente não tem essa visão, talvez, das comunidades. Acho que você trouxe uma visão bem legal para mim, inclusive. Vou ficar atento com as comunidades. Acho que a gente, como Strong, tem muito para contribuir com elas, né? Com os nossos treinamentos, os nossos instrutores, o conhecimento que a gente detém dentro da empresa. Eu acho bem legal. E é isso, gente. Obrigado de novo, Malu. Sigam nosso canal, como sempre, né? Compartilhe para que a gente continue sendo relevante aí para as comunidades. Com certeza. Compartilhe nas comunidades, porque certamente os conteúdos que a gente tem tratado aqui vai servir para isso, né? Então, obrigado, Malu, de novo, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da